Bom, pessoal, aqui dentro desse layout aqui existem várias coisas que a gente consegue fazer, né? Por exemplo, a forma de como nós organizamos. Vamos supor que eu queira minimizar isso aqui, esse mapa da América Latina aqui, né? Eu venho aqui e clico com o botão minimizar. E aqui existem outros botões. Por exemplo, esse botão aqui de mover, se eu tentar mover esse mapa, eu não vou conseguir, porque ele é o botão de zoom, né? Esse botão da mãozinha aqui, né? Eu consigo mover a folha, como se eu fosse dar um zoom na folha e voltar da folha, né? Mover para um lado, por exemplo, aqui, mover para um lado e mover para o outro. Sem mover o objeto criado aqui dentro, né? Que é o nosso objeto chamado, que é o nosso mapa aqui, né? Bom, mas aí aqui é um problema sempre, né? Porque às vezes eu quero mover e não consigo. Eu preciso clicar no botão de mover, que vai ser esse botão aqui, né? Esse botão aqui, se eu selecionar um mapa, eu vou conseguir mover esse mapa de um lado para o outro, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira colocar ele aqui no canto aqui, diminuir, botar ele só na metade aqui, bem pequenininho. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso, tá bem? Qual que é a importância disso? É bastante importante porque, por exemplo, com esse botão aqui, eu não consigo mexer, eu não consigo mexer o mapa dentro. Vamos supor, por exemplo, eu quero dar um zoom aqui no Brasil para fazer com que o Brasil apareça de forma mais destacada aqui dentro, né? Como é que eu faço isso? Para conseguir dar zoom aqui dentro, porque veja, se eu dou zoom aqui, não vai mudar nada, né? Ele dá o zoom na folha e volta. Para mover aqui dentro, eu preciso clicar nesse botão aqui de mover o conteúdo do item. Agora sim, se eu der zoom, vejam que agora não vai mexer as bordas aqui, nem a folha, mas vai mover o que está dentro, né? Desse mapinha aqui, né? Vamos supor que eu queira deixar ele assim, né? Tá aí o nosso Brasilzão, certo? Vamos clicar em salvar. Vamos voltar no nosso mapa aqui, no nosso projeto, e vamos ligar os botões chamado Brasil e Rio Grande do Sul, certo? Liguei os botões chamado Brasil e Rio Grande do Sul. Agora eu venho aqui, clico nesse botão e ele vai voltar aí Brasil e Rio Grande do Sul, certo? Vou clicar de volta nesse botão de seleção, clico aqui. Aqui eu consigo editar manualmente a escala, tá? Botando o valor da escala aqui dentro, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou mover esse meu cursor aqui para cá, para cima aqui, para mim conseguir que agora eu vou trabalhar dentro dessa janela aqui, tá bem? Que são as composições dos itens, tá bem? Vou selecionar, vou vir aqui. Bom, depois nós vamos ver o que isso significa de travar camadas e tal. Primeiro passo, eu vou clicar aqui em moldura. O que acontece? Ele vai adicionar uma moldura no nosso mapa. Vai ficar pretinho, né? Legal. Segundo ponto é, por exemplo, vocês estão me perguntando por que eu botei só na metade aqui. A gente já vai ver. Né? A gente já vai ver o porquê. Porque aqui eu estou selecionando a América Latina inteira. Meu objetivo é colocar um mapa do Brasil, só o Brasil aqui e só o Rio Grande do Sul aqui, mostrando para vocês que isso é possível de se fazer, né? Botar vários mapas numa folha, né? Por exemplo, depois nós vamos ver que a gente vai conseguir filtrar do Rio Grande do Sul, dar um zoom aqui para minha propriedade, né? Então vamos lá. Eu venho aqui em grades. Para que servem as grades? As grades são as grades de coordenadas, tá? Então eu venho aqui em grades, seleciono, clico no botão mais, ele vai criar uma nova grade. Seleciono a grade, vai ficar em azul. Vou em modificar grade. E aqui eu vou selecionar aqui do tipo sólida, vou deixar assim. No intervalo vou colocar 1. Aí vocês vejam que criou agora uma grade muito densa aqui, né? O que essa grade significa? Significa as coordenadas, né? Ou seja, onde que está passando as coordenadas. Ou seja, a gente consegue criar grades com infinitos pontos, né? Ou seja, dentro de cada grade dessa a gente consegue criar mais grades, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, vejo que o Rio Grande do Sul está todo cortado por essa grade. Cada ponto de intersecção aqui é
uma coordenada x e y. À medida que eu me afasto desse ponto, eu vou ter outros pontos x e y. Então, eu consigo criar, por exemplo, dentro dessa gradezinha aqui, uma outra grade, né? Como é que isso influencia, né? Por exemplo, eu não vou apresentar o meu mapa assim com essa grade. Eu vou botar aqui e aumentar, vou botar 10. Né? Basicamente, o que ele faz é dividir agora numa grade menos densa, né? Botar em 10. Vou modificar aqui de sólido para cruz, né? Vai ficar cruzinhas aqui. Na linha de estilo aqui eu vou deixar ela mais transparente, essas gradezinhas, né? E eu vou lá em desenhar coordenadas. Eu arrasto o meu mouse para baixo, desenhar coordenadas e vai estar desenhado aqui as coordenadas, né? Por exemplo, coordenada 0, o que que significa? Significa que eu estou aqui no Equador. Abaixo é sul, acima é norte, né? E vejam que aqui elas estão no formato numérico. Eu consigo modificar isso. E agora, eu vou criar coordenadas somente nesse lado aqui e nesse ponto aqui em cima. Por quê? Porque vejam que esse ponto aqui e aqui é o mesmo. É óbvio, né? A coordenada, elas são tanto paralelos, né? Ou seja, tanto na horizontal vai ser sempre o mesmo valor e na vertical vai ser sempre o mesmo valor. Tanto é que se eu olhar aqui tem 60, né? E se eu olhar aqui em cima tem 60 também. Por quê? Porque ela passa na linha 60, né? Por exemplo. Então, a longitude nesse caso vai ser 60, né? Porque ela sempre passa por 60. Existem vários pontos 60, né? Ao longo, né, dessa direção norte-sul aqui sempre vai ser 60, né? Mas eu vou modificar aqui o formato, eu vou botar um formato de grau minuto com sufixo. Então ele está mostrando aqui, grau minuto com sufixo, certo? E aqui ele está me mostrando as localizações dessas coordenadas. Do lado esquerdo, eu vou botar aqui mostrar tudo. E o formato aqui, vertical ascendente. Então ele vai colocar essas coordenadas em um formato vertical ascendente aqui para não ficar fora da folha. É bastante importante, e algo que eu não falei, que o desenho seja feito dentro da folha branca, né? Porque, por exemplo, eu consigo desenhar isso aqui desse lado aqui, ó. Mas é como se eu estivesse desenhando fora da folha. No momento que eu for imprimir, o computador vai imprimir a folha, né? E o que tiver fora ele vai cortar, basicamente ele vai cortar aqui e vai imprimir só o que está aqui, certo? Então o importante é eu desenhar sempre dentro dessa folha aqui, ok? Bom, superior eu vou deixar do jeito que está, direita eu vou desabilitar. Por quê? Porque é a mesma, né? E aqui vai ficar a mesma informação meio que poluindo o meu gráfico, né? O meu mapa. Então eu vou eliminar. A base também vou desabilitar porque eu já estou apresentando lá em cima. E aqui vocês vejam que a coordenada ela está as coordenadas aqui elas estão separadas a cada 10 graus. Né? Então eu vou baixar essa precisão. Por quê? Porque ela está passando a cada 10 graus, não preciso ter 0,0000,0000, né? Eu consigo baixar essa precisão, né? Então eu vou de novo lá em camadas. Muitas vezes quando eu clico fora desaparece, né? Eu tenho que clicar de novo. Ele já pula fora das grades. Eu tenho que ir aqui em grades, grade 1, modificar grade. Ok? Aqui em desenhar coordenadas, aqui embaixo vai ter precisão da coordenada. Eu vou botar 0. Né? Porque ele está apresentando 30 minutos, 30 graus e 0 minutos. Né? Mostrando aqui as coordenadas, certo? Bom, agora o que eu faço? Existe um botão aqui que é o botão de travar coordenadas, né? Então aqui eu tenho esse botão chamado travar coordenadas, não, travar camadas. Quando eu clico em travar camadas e travar estilos de camadas, ele vai fazer o quê? Ele vai basicamente dizer, bom, isso aqui que está aqui, tu não mexe mais computador, ó. Se eu vir aqui e modificar, por exemplo, trocar de cor, o Rio Grande do Sul pintar ele de cor de rosa, o Brasil pintar ele de azul,
esse mapa não vai mudar, ele vai ficar da cor verde e da cor amarela. Por quê? Porque eu travei as camadas. Então isso é bastante importante, porque muitas vezes a gente quer modificar as coisas e acaba modificando o mapa aqui. Então quando eu clico aqui em travar camadas, ele vai travar as camadas. Por exemplo, vou desligar o Brasil, isso aqui. E vou desligar o mapa mundo também e vou ligar o Google Híbrido. Por regra, né, se eu não tivesse travado as camadas, ele teria que adicionar o Google Híbrido aqui dentro. Aí eu venho aqui em atualizar e não vai mudar nada. Ó. Vai ficar desse formato. Por quê? Porque as camadas estão travadas. Agora, se eu vier aqui e desligar, vejam que agora apareceu o mapa do Brasil. Ou o mapa mundi, né? A camada do Google Híbrido, na verdade. Então eu vou vir aqui, vou ligar todas as que estavam ligadas. E vou voltar aqui, ele vai recarregar e vai voltar ao estado original. Então eu venho aqui em travar camadas e está tudo certo. Né? Então o primeiro passo do nosso mapa está criado, certo? O primeiro passo do nosso mapinha aqui está criado. O que eu posso adicionar aqui dentro? Bom, posso adicionar informações a mais, né? Como por exemplo a escala dentro desse mapa, né? Como é que eu adiciono a escala? Eu venho nesse botão escala e adiciono aqui a escala, né? O botão escala está aqui, ó. Eu clico nele e desenho a escala. E eu consigo editar essa escala, né? O que essa escala significa? Significa que do ponto 0 ao ponto 250 km tem 250 km, né? Do ponto 0 ao ponto 500 tem 500 km, né? Daqui até aqui tem 500, ou seja, daqui até aqui tem 250. Vou modificar essa legenda aqui. Seleciono a legenda, caixa simples, eu vou substituir para caixa dupla, que ele vai ficar mais segmentado. Né? Botar unidades em quilômetros. Os segmentos à esquerda, vou botar 2 segmentos à esquerda. Eu vou botar aqui 3 segmentos à direita. Certo? Então vejam que agora eu tenho aqui a escala mostrando que do ponto 0 ao ponto 250 tem 250 km, do ponto 0 ao ponto 250 tem 250 km, só que aqui para a esquerda, né, ele está segmentado, né, mostrando a metade de 250, tá bem? Enfim, né, adicionei aí. Outra forma, vou botar a seta norte aqui nesse meu país, botei a seta norte aí, né, mostrando aqui a direção no sentido norte. Existem outras setas por padrão, como por exemplo, vamos botar aqui essa daqui, vai ficar em branco, né? O fundo é branco. Essa seta norte aqui, por exemplo, né? Um outro formato de seta norte. Vou deixar essa daqui mesmo, tá bem? Bueno, criamos o nosso primeiro mapinha, né? Por padrão. Então eu vou parar o vídeo por aqui e vamos dar seguimento na próxima aula.